Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Jorge Max e continuando a nossa série de lógica de programação, hoje tipos primitivos, constantes e variáveis. Se você gostou do tema, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos ao vídeo. Bom, pessoal, tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Para entender melhor, pessoal, o que são os tipos primitivos, voltaremos nossa atenção para um conceito muito importante, a informação. Devemos observar, pessoal, que existe uma tênue diferença entre dado e informação. Por exemplo, ao citarmos uma data como 21 de setembro, estamos apresentando um dado. Ao dizermos que esse dado é o dia da árvore, estamos agregando valor ao dado data, ou seja, apresentando informação. A gente sabe, pessoal, que tudo que o computador processa é informação. Ele é muito bom, quer dizer, dado. Ele é muito bom em processar grandes volumes de dados. Ou seja, ele não é muito bom em gerar informação. Quem tem que pegar esse dado e transformar, digamos assim, interpretar, somos nós, quem está analisando esse dado. A gente já pode até, em alguns casos, pegar esses dados, compilar e gerar um gráfico, por exemplo, gerar um relatório, por exemplo, em algum sistema. E isso você está gerando, você está encadeando ali os dados para que ele seja melhor de extrair informações a partir dele, né? Mas sempre tem que ter um dado, né? Uma instância. E isso é um dado, é um tipo primitivo que você consegue, através dele, gerar informações. E existe, pessoal, 4 tipos básicos de tipos primitivos. Tem o inteiro é que vai ali do negativo, que compreende o conjunto dos números inteiros, né, do negativo ao positivo. Toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos números inteiros relativos, né, negativo. O nulo faz parte do conjunto dos números inteiros, ou positivo. Temos também, pessoal, o real. O real é toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos números reais, negativo, nulo e positivo. Um exemplo do número real é com a casa decimal, né? O número real 10,2, 32, menos 32,5. Então, ele tende a ser um número real. Por exemplo, o salário é um número real. Então, tem alguns dados que são números reais e você tem que distinguir na hora também de criar o seu algoritmo. O terceiro é o caractere, né? O caractere é toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos, numéricos de 0 a 9, alfanuméricos de 0 a z, maiúsculo, né? O conjunto desses caracteres maiúsculos, de A a Z minúsculo, e especiais, por exemplo, todo caractere especial, como seja o cifrão, porcentagem, hashtag, o i comercial e o arroba, fazem parte desse caractere. Outro também, pessoal, que é muito importante é o lógico. O lógico é toda e qualquer informação que pode assumir apenas duas situações, que a gente chama também de biestável. Por exemplo, pessoal, verdadeiro e falso, 0 ou 1, não e sim, né? Então, todo conjunto, toda situação que você analisar e perceber que só tem duas situações possíveis, ele faz parte do tipo primitivo lógico. E dentro disso, pessoal, a gente tem que entender também as constantes. Entendemos que um dado é constante quando não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo, ou seja, seu valor é constante desde o início até o fim da execução do algoritmo, assim como é constante para execuções diferentes no tempo. Um exemplo clássico de constantes é o valor de π, que quando você for fazer qualquer cálculo, você declarar uma constante dentro do seu algoritmo, que a gente vai ver mais para frente como é que faz isso, você vai estar declarando uma constante. Na verdade, você pode declarar o π, como a gente vai ver mais na frente, como variável, pode, mas para o seu código ficar mais elegante e ele também ser entendido melhor para o computador, para ele analisar na hora de fazer a compilação, quer dizer, não, esse dado aqui, ele quer que seja constante, então eu vou colocar no espaço de memória que realmente não mude
em hipótese alguma durante toda a execução do algoritmo. Então você tem que perceber quais são os valores dentro do meu algoritmo que não vão mudar, não vão sofrer nenhum tipo de mudança. Aí você coloca esses valores como constantes. E, como eu adiantei no slide passado, pessoal, variável. A gente também tem que entender o que é variável. Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo, ou seja, durante a execução do algoritmo em que é utilizado. O valor do dado sofre alteração ou o dado é dependente da execução em um certo momento ou circunstância. Um valor que pode ser variável, como exemplo, que é o dólar. Ou seja, se você fizer uma aplicação, um algoritmo para calcular o dólar, você tem que ter em mente que ele é um valor variável. Aí tem muitas situações, na maioria das vezes você sempre utiliza variáveis dentro do seu código, né? Seja para fazer um cálculo, seja para transição de valor. Então você vai utilizar muito, mas muito variável. E dentro disso aqui, pessoal, dentro de constantes e variáveis, você vai ter regras de identificadores. Por quê? Porque você vai ter que criar esses identificadores dentro do seu algoritmo para você, no decorrer dele, poder utilizar, poder chamar. Então, tem as regras, ó, pessoal. Deve começar por um caractere alfabético, é a primeira regra. Segundo, podem ser seguidos por mais caracteres alfabético ou numérico. E a terceira, não devem ser usados caracteres especiais. Ó, aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um exemplo de identificadores válidos. Quando eu falo identificadores, podem ser constantes ou variáveis. Alfa é um identificador válido, ele começou com A maiúsculo, mas é válido. Um caractere alfabético ele começou. X, notas, média 4 num. Você viu que depois que ele começou ali com um caractere alfabético, ele já teve um 4 e nem por isso deixou de ser inválido, deixou de ser válido. E FGTS, todos os caracteres maiúsculos e é um identificador válido. E tem os inválidos também, que 5x não pode começar com numérico. Então aqui já ia dar um erro no seu algoritmo. Nota barra 4. Esse barra, pessoal, é um caractere especial, não pode. Olha esse daí, ó. AWQ asterisco. Não pode também, porque ele até que começou ali correto, mas ele colocou um asterisco. E o outro exemplo último ali do inválido, A 2 ponto D. Não pode também, porque esse 2 ponto é um caractere especial. Declaração de variáveis, pessoal. Vamos supor, nesse exemplo aqui, para a gente encerrar o vídeo, que você tem um inteiro x, ou seja, você disse que essa variável x, você está declarando essa variável x, ela é do tipo inteiro. Então, pessoal, como é que funciona isso internamente no computador, quando você declarar isso no seu algoritmo? Vamos supor que ele reservou um espaço de memória de 1 byte. Então, você vai ter ali para trabalhar de 1 a 255 espaços. Mas então imagine, pessoal, imaginem aí você tendo um armário com várias e várias gavetas. Isso é a memória. Quando você declara um inteiro x no seu algoritmo, ao compilar, o que o computador vai fazer? Ele vai lá na memória principal, ele vai reservar um espaço que compreende o número inteiro para você lá dentro. Então, tudo que você for armazenar durante o seu algoritmo, ele já vai estar lá e, claro, ele vai referenciar. É por isso que você tem que botar a declaração, que no caso aqui é o x, para poder utilizar aquele valor, aquela variável durante todo o seu algoritmo. Então ele vai reservar lá um espaço de 1 byte, por exemplo, como eu botei aqui. Então tudo que você for declarar, seja constante, sejam variáveis, dentro do seu código, dentro do seu algoritmo, vai estar indo para um espaço determinado na memória. De outros vídeos, pessoal, mais na frente aqui no canal, quando eu estiver falando também de ponteiros, a gente estiver trabalhando com coisas mais complexas, a gente vai voltar muito nessa questão de memória porque a gente vai ter referenciamento. E aí é importante entender alguns outros conceitos, né, de endereçamento e etc. Mas por enquanto é só vocês se aterem que você declarou um inteiro x ou um real ou um lógico, ele vai estar reservando um valor na memória e aí você vai estar podendo acessar, trocar o valor, se for uma variável constante, você vai poder estar utilizando em algum cálculo
ou em outro momento dentro do seu algoritmo. Pessoal, eu queria agradecer vocês por ter assistido aqui até agora. Se você não curtiu ainda o vídeo, curta agora. Agora é o momento de você curtir. Né? Compartilhe com seus amigos, se você estiver num curso técnico na universidade e esse conteúdo estiver valendo a pena para você. Eu estou publicando toda semana 3 vídeos por semana. E se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações para você sempre receber. E um abraço, valeu!